Irmãs e irmãos, realizando a nossa caminhada no seguimento do ressuscitado neste tempo pascal, celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa, também chamado de Domingo do Bom Pastor. Jesus é o bom pastor, que não só cuida do rebanho, mas também dá a própria vida por ele. Hoje, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, entregamos aos cuidados do bom pastor o bispo de nossa diocese, os nossos padres, os religiosos e todos os vocacionados, para que encontrem no Cristo o verdadeiro pastor, a inspiração para que eles vivam a vocação para a qual foi chamados. Cantemos. Pelos prados e capinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai me animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, reuniu no amor de Cristo. Amado irmão, amada irmã, você que nos acompanha através das redes sociais, sejam bem-vindos à missa anglicana. Hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor. Gostaria de acolher nosso irmão Luiz, ele é acólito da Igreja Católica Romana, e ele desejou participar conosco, falou com o padre Robério, e gostaria de servir hoje. Nós acolhemos com muita alegria a presença de Luiz entre nós. Seja bem-vindo, Luiz. Parabéns celebrarmos esta Eucaristia, reconheçamos os nossos pecados pelas tantas vezes que ofendemos ao nosso Deus. Façamos um breve momento de silêncio, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito, Filho de Jesus Cristo,
Ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tende misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós. Porque só tu és o Santo, só tu és o Senhor, só tu és o Cristo com o Espírito Santo, és Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Queremos colocar neste dia, voltado, Senhor, todas as mães, a Nalda, sua mãe Gorete, a mãe do Luiz, a Sonária, também a minha mãe Nita, e todas as mães que hoje celebram esse dia, também aquelas mães que já partiram para outra vida. Ó Deus, cujo Filho Jesus é o bom pastor do teu povo, concede que, quando ouvirmos sua voz, reconheçamos aquele que nos chama pelo nome e o sigamos para onde nos conduz, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Preparemos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Pergue, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo. Seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vós considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus indignaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes das cidades. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra ele a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos. Sabeis que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo, seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, a partir do versículo 27 até o versículo 30. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, hoje nós celebramos o quarto domingo da Páscoa. Enquanto meditava as leituras, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e o Evangelho segundo João, me veio a seguinte reflexão, o seguinte questionamento: por que nem todos os que ouvem a palavra do Senhor mudam de vida? É a mesma palavra que é pregada, que tem a sua eficácia. Mas muitos têm o coração endurecido e não escutam a palavra do Senhor. Por que essas pessoas rejeitam a palavra do Senhor e não transformam as suas vidas? A primeira resposta para esse questionamento está na própria condição humana. Há por parte da natureza humana pecaminosa uma rejeição das realidades espirituais. O ser humano, depois do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, rejeitam aquilo que é espiritual. E somente através da ação de Deus na vida de uma pessoa, através da graça de Deus, o homem pode se abrir para acolher a palavra de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura que Paulo e Barnabé foram até a cidade de Antioquia e foram pregar na sinagoga para pessoas religiosas, os judeus que conheciam a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Mas essas pessoas, apesar da sua religiosidade, de conhecerem a palavra de Deus, elas rejeitaram a pregação de Paulo e Barnabé. Não acolheram a palavra do Senhor. Por outro lado, os pagãos, gente que não conhecia a palavra do Senhor, foram abertos para acolher a pregação de Paulo. Isso significa que muitos se fecham à graça de Deus. Muitos têm um coração trancado, fechado, para não receber essa graça, pois a graça de Deus é que converte os pagãos e faz com que eles abraçassem a fé. Essa fé, meu amado irmão, que é um dom de Deus. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz: pela graça sois salvos. Essa graça é um favor divino. Mediante a fé aqui que nos salva. Isso não vem de vós, diz Paulo, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, meu amado, essa fé que salva, ela é dada como dom de Deus. Porém, nós não sabemos quem será salvo. A palavra é pregada. Uns acolhem a palavra, outros rejeitam a palavra. Porém, apesar de não sabermos quem será salvo,
Existem alguns sinais que demonstram aqueles que pertencem ao número das ovelhas do Senhor. No evangelho que nós ouvimos, Jesus, ele mostra algumas características daqueles que pertencem às suas ovelhas. A primeira característica da pessoa que ouviu a mensagem, da pessoa que entrou no caminho de Jesus, que pertence às suas ovelhas, é que ele escuta a sua voz. Diante de tantas vozes do mundo, muitas vezes vozes mentirosas, falsas, a ovelha do Senhor escuta a voz do bom pastor. E é essa voz que ele leva para a sua vida, que ele leva para direcionar a sua vida. Ele não escuta aquelas vozes da mentira, as vozes do erro, as vozes do engano, que possa lhe conduzir para a perdição. A segunda característica é que o Senhor conhece as suas ovelhas. Nós não sabemos se A ou B será salvo, se pertence ou não verdadeiramente às ovelhas do Senhor, mas o Senhor conhece cada uma de suas ovelhas e as chama pelo nome. A terceira característica, essas ovelhas escutam a voz, o Senhor as conhece e elas seguem o Senhor. Elas deixam uma vida errada, uma vida de engano e seguem os passos do bom pastor. Como consequência, e vem a quarta característica, essas ovelhas recebem a vida eterna, a vida divina, a vida espiritual, que começa quando nós nos convertemos, que começa quando nós depositamos a nossa confiança, quando cremos no Senhor, que morreu pelos nossos pecados para nos salvar. E a quinta característica, essas ovelhas jamais se perderão. Por que essas ovelhas jamais se perderão? Porque elas estão sob os cuidados do bom pastor, daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Essas ovelhas podem, por algum momento, se perderem, caírem, mas o Senhor, que é o bom pastor, vai ao encontro delas. E na sua misericórdia, na sua compaixão, levanta essas ovelhas caídas. Aquela ovelha que se perdeu, e ele vai como bom pastor, cura aquela ovelha, sara as suas feridas, coloca aquela ovelha no ombro e a conduz de novo para o seu aprisco. Esse é o nosso bom pastor. Ele vai ao encontro da ovelha que cai, da ovelha ferida, daquela ovelha que se perdeu. Meu amado irmão, minha amada irmã, uma vez que muitas vezes nós somos essas ovelhas fracas, frágeis, caímos, muitas vezes nós nos desviamos do caminho do Senhor. É preciso colocarmos a nossa confiança no bom pastor, acreditar que ele está conosco todos os momentos, que ele jamais nos deixará desamparados, que ele irá ao nosso encontro e estará sempre conosco, sem jamais deixar de faltar aquilo que é necessário para a nossa vida, seja a vida material, seja a vida espiritual. Que neste dia do Bom Pastor possamos entregar a nossa vida a Ele, ouvir a Sua voz e, ouvindo a Sua voz, transformar a nossa vida e seguir os seus passos, seguir o seu caminho, que é o caminho da vida, que é o caminho da verdade, que é o caminho do amor, do serviço, da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a nossa celebração, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus a oferta da nossa vida e do nosso trabalho. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Quero ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno e justo glorificar-te e render-te graças, pois só tu és o Deus vivo e verdadeiro, que habitas em luz inacessível, desde o princípio para sempre. Fonte de vida e fonte de todo bem, tu fizeste todas as coisas e as tornaste plenas de tua bênção. Tu as criaste para se alegrarem no esplendor de tua glória. As incontáveis multidões celestes estão diante de ti para te servirem noite e dia, e contemplando a glória de tua presença, oferecem-te incessante louvor. Com elas, dando expressão a toda criatura debaixo do céu, nós te aclamamos, glorificamos e proclamamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós te bendizemos, ó Santo Senhor, glorioso em poder. Tuas obras poderosas revelam a tua sabedoria e amor. Tu nos fizeste a tua própria imagem, confiando ao nosso cuidado o mundo todo, para que, em obediência a ti, nosso Criador, tivéssemos o domínio e servíssemos todas as criaturas. Mesmo quando por nossa desobediência nos afastamos tão longe de ti, não nos abandonaste ao poder da morte. Inúmeras vezes nos chamaste para viver em aliança contigo, e por intermédio das tuas profecias, nos ensinaste a ter a esperança da salvação. Ó Deus,
De tal maneira amaste o mundo que, na plenitude dos tempos, enviaste teu único Filho para ser nosso Salvador. Feito carne pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e viveu como um de nós, mas sem pecar. E para cumprir o teu propósito, Jesus a si mesmo se entregou e, ao ressurgir da sepultura, destruiu a morte e renovou toda a criação. E para que vivêssemos para aquele que morreu e ressuscitou, enviou-nos o Espírito Santo, a fim de realizar sua obra no mundo e completar a santificação de todas as pessoas que creem. Nosso Senhor, sabendo que era chegada a hora de ser glorificado por ti, seu Pai celestial, amou a humanidade até o fim. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: Tomem e comam, este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. Depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: Tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Portanto, ó Deus, celebramos este memorial de nossa redenção. Nós te louvamos e bendizemos, lembramos diante de ti a paixão de Cristo, sua descida à morte, sua ressurreição e a ascensão, aguardando sua gloriosa vinda e oferecendo-te dentre os dons que nos tem dado. Nós te suplicamos, ó Senhor, que o teu Espírito Santo desça para nos santificar e consagrar estes santos dons de tua misericórdia, a fim de que sejam para o teu povo santo o pão da vida e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de teu Filho Jesus Cristo. Lembra-te, Senhor, de tua igreja una, santa, católica e apostólica, redimida pelo sangue de teu Cristo. Revela sua unidade, torna viva a sua fé, mantém sua paz e fortalece-a para o teu serviço. Lembra de todas as pessoas que consagraram suas vidas ao ministério ordenado em sua igreja. Lembra de todo o povo de Deus, das pessoas que te procuram de verdade. Lembra do seu Antônio e de todas as pessoas que morreram na paz de Cristo e daquelas cuja fé só é conhecida por ti. Conduze-as à tua presença de eterna alegria. E concede que participemos da herança dos santos, da bem-aventurada Virgem Maria, patriarcas, profetas, profetisas, apóstolos, mártires, São Francisco, e com todas as pessoas que tiveram teu favor nos tempos passados. Unindo-nos com elas, nós te louvamos e te damos glória por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e louvor te sejam dados, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. Oremos conforme Cristo nosso Salvador nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Hã? Ah. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nestes santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e o sangue de teu Filho Jesus Cristo e preservar-nos no seu corpo místico, que é a bendita comunidade de fiéis, fazendo-nos participantes do teu reino eterno. Nós te suplicamos, ó Deus, que pela tua graça possamos perseverar em tua santa igreja e fazer todas as boas obras que para nós preparaste, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós gostaríamos de agradecer a você que nos acompanha através das redes sociais. Um agradecimento especial ao nosso acólito, Coroinha Luiz, da Igreja Católica Romana, que veio participar conosco e dizer que Deus possa lhe abençoar sempre, abençoar sua vida. Muito obrigado, Luiz. Você demonstrou que não tem preconceito, está aberto para o diálogo com outras comunidades de fé. Deus abençoe sua vida. E hoje, Dia das Mães, que Deus possa abençoar cada mãe, mães lutadoras, mães sofridas, mães que passam por dificuldades. Mãe é um pouco de Deus no mundo, de ternura, de compaixão, de misericórdia. Coração de mãe é esse coração cheio de amor, cheio de acolhida. Então, que Deus abençoe neste dia todas as mães, dando-lhes saúde, paz e alegria em seus corações. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz e a saúde. Amém. Que Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem e força para testemunharmos o Evangelho. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Fique na paz do Senhor.
Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher.